Olá, boa tarde. A cada dia aparece um golpe diferente na praça. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, os mais observados são os que envolvem o envio de link falso, maquininha de cartão manipulada, falso motoboy e falsa central de atendimento. Muitos casos vão parar na justiça. Eu sou Carlos Eduardo Cunha e esse é um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Supremo rejeita recursos de denunciados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. STF decide que Casa da Moeda tem imunidade tributária em serviços prestados em regime de exclusividade. E ainda, em Minas Gerais, Justiça orienta pais e responsáveis sobre as regras de viagens para crianças e adolescentes. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal negou 48 recursos apresentados por envolvidos nos atos golpistas do dia 8 de janeiro deste ano em Brasília. As ações foram em embargos de declaração que visam esclarecer eventuais omissões ou falta de clareza em decisões judiciais. Acompanhe com Rossini Gomes. A decisão foi no plenário virtual da Corte. 48 pessoas questionaram no Supremo as denúncias oferecidas pela Procuradoria-Geral da República que responsabilizaram os acusados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Os envolvidos alegaram que as denúncias são genéricas, que não tiveram direito de defesa garantido e que a PGR não ofereceu acordo para que, ao confessar a prática, pudessem cumprir determinadas condições, afastando a possibilidade de punição pela Justiça. Ao negar os embargos, o relator, ministro Alexandre de Moraes, ressaltou que não foram apontadas eventuais obscuridades ou omissões e que os argumentos das defesas refletem inconformismo com a decisão do Supremo de tornar réus os acusados. Moraes lembrou que, em agosto, a pedido da PGR, suspendeu as ações penais do inquérito que investiga a autoria intelectual e a instigação dos atos golpistas por 120 dias, para que a PGR oferecesse o acordo de não persecução penal aos envolvidos. Além disso, o recebimento da denúncia aponta que houve indícios razoáveis da participação dos acusados nos atos golpistas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, entendeu que a Casa da Moeda tem imunidade tributária em serviços prestados com exclusividade, como a fabricação de cédulas de dinheiro. A decisão foi em uma ação apresentada pela empresa pública federal contra o estado do Rio de Janeiro. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A Casa da Moeda é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda que realiza serviços para empresas privadas, mas também serviços obrigatórios e exclusivos para o estado do Rio de Janeiro e a União, como a fabricação de papel moeda, moedas metálicas e impressão de selos postais. No Supremo, a empresa pediu imunidade tributária quanto aos serviços prestados com exclusividade para o Estado, além da devolução dos valores pagos indevidamente ao Rio de Janeiro dos impostos sobre a importação de máquinas usadas para a impressão de cédulas. A Casa da Moeda alegou que a isenção tributária abrange os impostos federais, estaduais, municipais e distritais. Na decisão, o ministro Nunes Marques citou jurisprudência da Corte no sentido de que a empresa tem imunidade tributária em serviços prestados em nome da União e que o Estado do Rio de Janeiro não apresentou provas de que o maquinário que teve os impostos cobrados não é utilizado de forma exclusiva pelo Estado. Por isso, o ministro considerou a imunidade tributária da Casa da Moeda nos serviços exclusivos, além da devolução dos valores pagos pela instituição de forma indevida nos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, invalidou a lei da Paraíba que dava bônus de 10% na nota obtida por pessoas nascidas e residentes no estado que prestassem concurso para a área de segurança pública. A decisão ocorreu em sessão do plenário virtual. Detalhes com Evne Araújo. A lei estadual sancionada no ano passado previa que o bônus deveria constar expressamente dos editais dos concursos para as polícias civil, militar e penal e para o Corpo de Bombeiros. No voto pela inconstitucionalidade da norma, o relator, ministro Gilmar Mendes, entendeu que a legislação é ilegítima ao atribuir aos paraibanos residentes no estado tratamento jurídico diferenciado.
Isso, segundo Gilmar Mendes, viola o princípio constitucional da igualdade. Para o decano do STF, o tratamento desigual também afronta dispositivos constitucionais que vedam distinções entre brasileiros e o preconceito decorrente de critério de origem. O relator argumentou que distinções entre candidatos só são admitidas em razão de interesse público ou da natureza e das atribuições do cargo ou emprego a ser preenchido. O relator destacou também a arbitrariedade da distinção, levando em conta a situação de alguns dos residentes da Paraíba, muitas vezes de longa data, mas vindos de outras unidades da federação ou mesmo de paraibanos que residem em outros estados. O Tribunal de Justiça de Alagoas regularizou mais de 280 imóveis no município de Arapiraca. Moradores de baixa renda foram beneficiados pelo programa Moradia Legal, parceria do Judiciário com a Prefeitura e a Associação dos Notários e Registradores, a ANOREG. Confira na reportagem de André Risco. Com a felicidade estampada no rosto, foi assim que 283 cidadãos arapiraquenses receberam seus títulos de propriedade do programa Moradia Legal. A Maria Aparecida espera por esse título há 14 anos. Hoje, bem no dia do aniversário dela, não poderia ter recebido presente melhor. É muito bom, é muito maravilhoso. Eu tenho palavras para agradecer por esse presente, né? Já a Maria Verônica vive há 15 anos na casa com uma neta. O sonho dela sempre foi ter o registro em mãos. Finalmente, o dia chegou e em forma de presente de Natal. Presente de Natal, Ave Maria, chega emocionada. Graças a Deus, muito obrigado. Com o documento, as casas passam a ter seu valor aumentado e o morador ganha a possibilidade de adquirir empréstimos e fazer reformas com total segurança jurídica. É um presente estar com o título de propriedade devidamente registrado, poder dizer que é proprietário da casa, que tem segurança jurídica, há um aumento do valor nominal do bem, enfim, só traz benefícios e também para o próprio município. O Moradia Legal está em sua 6ª edição e é realizado através da parceria com a ANOREG e prefeituras. Enquanto houver uma pessoa sem o seu título de posse da sua casa, a gente quer trabalhar junto com o Tribunal de Justiça, que está fazendo um trabalho magnífico, alcançando todos os municípios do estado de Alagoas e fazendo um grande trabalho de cidadania, chegando perto do cidadão para entregar o seu título de casa própria. O presidente Fernando Tourinho e seu vice, o desembargador Orlando Rocha, fizeram questão de entregar pessoalmente os documentos aos moradores. Segundo o presidente, receber o título de propriedade significa muito para essas pessoas, especialmente nesta época do ano, em que se comemora o Natal. Eu penso que é um dos maiores presentes que eles poderiam ganhar no final do ano. E a gente fica mais feliz ainda, e eu me sinto também presenteado de poder estar participando, oferecendo essa entrega do título de moradia legal para o povo de Arapiraca. A seguir, Justiça Federal condena banco a pagar indenização a cliente por causa de movimentações fraudulentas na conta bancária. As informações em instantes. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região condenou a Caixa Econômica Federal a pagar indenização a uma cliente por causa de movimentações fraudulentas. A cliente foi vítima de golpistas que fizeram saques indevidos na conta dela. O banco afirmou que não houve saque fraudulento, uma vez que não foram verificados indícios de fraude eletrônica nas transações contestadas. A Caixa alegou que a retirada de dinheiro foi realizada com cartão e senha pessoal da cliente. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ao analisar o recurso, no entanto, destacou que os saques e compras debitados na conta da autora fugiram ao perfil dela, já que ocorreram de forma recorrente e de vários terminais. O TRF1 entendeu que a instituição foi negligente ao permitir as transações. De acordo com a decisão, o banco não conseguiu provar que não houve problema no serviço oferecido ou que a culpa era exclusivamente da consumidora.
Dessa maneira, para ser afastada a responsabilidade civil da Caixa, não basta afirmar que não houve fraude, mas sim demonstrar que a correntista permitiu ou facilitou a utilização indevida do cartão. Assim, a instituição foi condenada a indenizar a cliente por danos morais e materiais. Dados do Banco Central mostram que só no primeiro trimestre deste ano ocorreram mais de 2.800 tentativas de fraudes por minuto no Brasil. Por isso, desde o mês passado, as instituições financeiras estão autorizadas a compartilhar entre si informações sobre tentativas de golpe. A medida é para contribuir com a prevenção e permitir melhoria nos controles internos. E para nos orientar sobre esses casos, esses golpes, conversamos agora ao vivo, de forma remota, com a advogada especialista em direito bancário, Samir Tomasi, a quem eu agradeço a presença aqui remotamente com a TV Justiça, no Jornal da Justiça, primeira edição, e desejo uma boa tarde já, doutor Samir. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Oportunidade de falar a respeito dessa situação que se torna cada vez mais comum. E como vimos na reportagem, uma situação muito comum é a alegação por parte das entidades bancárias de que a senha teria sido usada normalmente, digamos assim, entre aspas, e que por isso não teria havido fraude. É uma zona meio nebulosa para a decisão por parte da Justiça, não? Sim, normalmente a defesa dos bancos, eles se utilizam desse argumento como uma tese principal para tentar afastar a responsabilidade da instituição financeira pela fraude. Contudo, mesmo que as operações tenham sido realizadas com a senha do acesso do cliente, existem outras questões extremamente importantes que podem acabar conduzindo à responsabilização da instituição financeira. Como um exemplo, eu posso dar o vazamento de dados sigilosos, né? Então, os golpistas tiveram acesso a dados que são sigilosos, que eles não poderiam ter tido acesso. Hoje existe também a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, são legislações que, combinadas, auxiliam a busca, então, desse direito do consumidor de ele conseguir reaver esse valor perdido. Alguns bancos oferecem uma espécie de seguro para casos de golpes, mas também é uma outra zona um pouco nebulosa, porque existe obrigação por parte da entidade, no sentido de ter a segurança, fornecer segurança para os clientes e, da mesma forma, existem outros direitos que também têm de ser garantidos. Como é que funciona isso, doutor? Perfeito. A tua colocação ela é extremamente correta. Esse seguro contra golpes, na verdade, é mais um produto para que os bancos tirem algum proveito econômico dos seus clientes, né? Porque se o consumidor ele foi lesado em razão de uma falha na prestação de serviço da instituição financeira, ele sempre vai poder buscar a via judicial, obviamente, quando for negado pelo banco, que é muito comum, para reparar os danos sofridos em virtude dessas fraudes que acontecem muito normalmente nos dias atuais. Fala-se muito em caso de a pessoa ser vítima de um golpe desses, de se passar uma informação para o Banco Central. É importante qual o peso desse tipo de denúncia ser encaminhada para essa entidade? Perfeito. É sempre muito importante registrar a reclamação em todos os órgãos competentes, não só no Banco Central, porque isso tudo vai nos ajudar, no momento de uma discussão judicial, a demonstrar, comprovar a boa-fé do consumidor. Então, além do Banco Central, a gente sugere, inclusive, que se faça um boletim de ocorrência na Polícia Civil e que se conteste essas operações de fraude junto às instituições financeiras envolvidas, tanto a sua instituição, de onde o dinheiro saiu, como a instituição onde o dinheiro foi destinado. Além do aspecto criminal, penal que envolve essa questão, se trata de um crime, na verdade, existe a questão de que o portador da conta bancária, ele é um cliente também dessa instituição. O Código de Defesa do Consumidor, ele pode ser acionado também nesses casos? Sim, o Código de Defesa do Consumidor, ele é um facilitador no processo judicial justamente pelo que você comentou, né, em relação à relação de consumo que se tem entre a pessoa física, a pessoa jurídica e uma instituição financeira. E ela sempre vai ser considerada uma hipossuficiente na relação, ou seja, a parte mais fraca. Contudo, o Código de Defesa do Consumidor, ele não tem expressamente nenhuma questão relativa à fraude bancária. Hoje, o que respalda o consumidor em uma discussão judicial é o próprio entendimento consolidado dos tribunais superiores. Existem diversas decisões do STJ, por exemplo, que já afirmou jurisprudência
jurisprudência no sentido de que as instituições possuem a responsabilidade pelas operações bancárias decorrente de fraudes atípicas ao perfil de consumo do correntista, como foi inclusive o tema da matéria aí da abertura, né, da nossa entrevista, onde o banco foi responsabilizado justamente por não conseguir comprovar essa atipicidade do perfil de consumo. Os correntistas que são vítimas, eles têm conseguido reaver o dinheiro perdido? Então, depende muito da situação, tá? A probabilidade de êxito dessa ação judicial ela é relacionada às particularidades de cada fraude. Então, como a gente já falou anteriormente, uma das principais responsabilizações é a atipicidade das operações que são realizadas na conta do consumidor. Então, isso significa que, mesmo que a vítima tenha atribuído involuntariamente para que o golpe seja bem sucedido, o banco ele é obrigado a bloquear essas operações, considerando que elas sejam suspeitas porque foge do perfil de consumo do correntista. Então, com base no histórico da conta, extrato bancário, muitas vezes é possível se chegar a uma responsabilização da instituição financeira. Outra situação é no próprio banco de destino, né, onde as contas foram abertas. Se ficar comprovado que essas contas elas foram utilizadas por muito tempo para a prática de golpes financeiros, ou mesmo que a abertura dessas contas foram feitas com documentos falsos, a gente consegue responsabilizar a instituição de destino do valor. Atualmente, os golpistas, propriamente dito, eles são profissionais na arte de aplicar o golpe, né? Então, eles realizam esse golpe por determinado período com o nome de alguma empresa em específico, depois fecham essa empresa, abrem outra, fecham a conta. Então, normalmente, para se ter sucesso em algum bloqueio de valores judicial junto com os golpistas, só se for agido assim muito rápido. Então, para você consumidor que sofreu um golpe ou teve algum conhecido que tenha sofrido um golpe ou vier a sofrer um golpe, vocês têm que ter ciência de que é muito importante, que é fundamental que seja agido de forma muito rápida para que as chances de êxito elas aumentem consideravelmente do que se aguardar um tempo para buscar essa reparação, porque pode ter prejuízos muito sérios e não conseguir, de fato, reaver mais esses valores, né? Doutor Samir, muito obrigado pela participação, pelas orientações. Vamos sempre acompanhar esse tipo de questão que, infelizmente, atinge muitos cidadãos. Muito obrigado mais uma vez, doutor. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado. E a seguir, Justiça orienta pais e responsáveis sobre as regras de viagens para crianças e adolescentes. As informações em instantes. Em Belo Horizonte, a Justiça realiza ação de fiscalização e orienta pais e responsáveis sobre as regras de viagens para crianças e adolescentes. A reportagem é de Cid Marcos. Dona Gleide vai viajar com a filha de 10 anos e o filho de 5. Veio prevenida. Identidade. Os dois? Dos dois. Se os menores de 16 anos estão viajando com os pais, basta apresentar a identidade dos filhos. Existem regras gerais. Está proibida a viagem destes jovens desacompanhados, a menos que tenha autorização de um dos pais ou responsável legal. Antes, essa exigência era apenas para menores de 12 anos. Assim, agora, quem tem menos de 16 e deseja viajar sozinho ou somente com amigos, precisa de autorização por escrito de um dos responsáveis. A assinatura deve ser reconhecida em cartório. Qualquer criança ou adolescente de até 16 anos que estiver na companhia de um dos pais, de um dos irmãos maiores de 18 anos, de um dos tios diretos ou dos avós, não precisa dessa autorização por escrito. Para comprovar o parentesco, essa pessoa deve apenas portar documentos originais ou autenticados. Os adolescentes acima de 16 anos podem viajar desacompanhados, sem autorização oficial, mas devem estar com um documento com foto. Questão de segurança, porque na verdade o controle de viagens de crianças e adolescentes é um controle que visa a proteção da criança e do adolescente. Essa é que é a ideia que está por trás dessas regras, como eu disse, simples, precisas, de fácil compreensão e de fácil fiscalização. Fiscais percorrem a rodoviária de Belo Horizonte para orientar os adultos que estão indo viajar com crianças e adolescentes. As regras valem para qualquer tipo de viagem. É independente de qualquer meio de transporte, navio,
né? Nós temos os cruzeiros agora, então é bom verificar conosco sobre essas viagens, porque alguns operam no Brasil com bandeira internacional, então nós temos regras diversificadas, é importante saber. Trem, de Uber, né? Qualquer aplicativo, de carona, sempre é bom ter essa autorização, porque você pode parar numa blitz, numa barreira da polícia, e é você que tem que comprovar qual que é o seu parentesco com essa criança. Essa proteção, ela veio muito, ela fortaleceu em 2019, muito no intuito de inibir as viagens para tráfico de crianças e adolescentes, exploração sexual. Então é todo esse arcabouço jurídico e legal de proteção às nossas crianças e adolescentes. No caso das viagens internacionais, o CNJ definiu que nenhuma criança ou adolescente poderá sair do país acompanhado de estrangeiro domiciliado no exterior. A exceção desses casos se aplica se o estrangeiro for pai ou mãe da criança e se ela não tiver nacionalidade brasileira. E essa é uma regra que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Também é uma regra de controle, é uma regra de proteção. Com quem a criança estiver deixando o país for estrangeiro, precisa de expressa autorização judicial para isso. O Superior Tribunal de Justiça multou o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais por descumprir ordem de manter quórum do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais durante greve da categoria. O Sindifisco terá de pagar R$ 1.350.000. A repórter Aline Campelo com as informações. No início de dezembro, a relatora, ministra Regina Helena Costa, concedeu parcialmente a tutela antecipada requerida pela União para determinar que o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais assegurasse a manutenção do quórum paritário necessário à realização das sessões de julgamento dos órgãos colegiados do CARF, sob pena de multa de R$ 30.000 por sessão não realizada. Apesar da decisão, a União informou nos autos o descumprimento reiterado da tutela de urgência pelo sindicato, que alegou não ter descumprido a decisão liminar porque foi garantida a presença de um auditor fiscal por turma de julgamento, a fim de atender o quórum previsto no regimento interno do CARF. Mas a relatora apontou nos termos do decreto 70.235 de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, que a composição das câmaras e das turmas do CARF deve respeitar a paridade entre os representantes da Fazenda Nacional e dos contribuintes. O objetivo da norma, segundo a relatora, é assegurar igualdade nos julgamentos dos órgãos colegiados, sob pena de comprometer a natureza e a finalidade do Conselho. Ainda de acordo com a relatora, a previsão regimental, a qual fixa um quórum de votação por maioria simples para a decisão dos órgãos colegiados, não autoriza o descumprimento da norma de composição paritária entre os membros. A regra regimental, dispondo acerca do quórum de votação, também não dispensa a convocação de suplentes para a manutenção da composição legal dos órgãos julgadores. A Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso entregou o prêmio Unidade Judiciária Destaque para magistrados e gestores que apresentaram a melhor performance durante o ano de 2023. Veja como foi na reportagem de Laura Meirelles. A Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso premiou as unidades judiciárias que se destacaram em 2023. O prêmio foi destinado aos magistrados e gestores que apresentaram a melhor performance neste ano, com maior produtividade, eficiência, celeridade e transparência, além de incentivar o constante aprimoramento da prestação jurisdicional em benefício da sociedade. Isso nada mais é do que um incentivo e reconhecimento do trabalho feito por nossos eminentes magistrados e servidores. É um tipo de comemoração, inclusive também com a participação da administração de uma forma geral, que contribui para esse prêmio e também o reconhecimento que a administração tem para com os magistrados e servidores. Isso é mais um motivo de estimular e principalmente de demonstrar o reconhecimento pelo esforço de cada um.
eu quero desejar a todos aqueles que conseguiram esse destaque as felicitações e também incentivar os demais que para o ano que vem entrem nesta nossa pretensão de cada vez mais aumentar a excelência dos nossos serviços. A aferição dos resultados foi obtida através do BI, Business Intelligence, um software que fornece gráficos e relatórios para que o Poder Judiciário consiga tomar decisões baseadas em dados para melhorar os serviços prestados ao jurisdicionado. O tribunal, vamos dizer que é uma grande engrenagem, uma engrenagem que produz decisão judicial na ponta e é o nosso principal produto. Então, a ideia de premiar aquelas unidades de destaques justamente é isso. Elas são diferenciadas das outras, produzem mais. Então, a partir desse universo de concorrência saudável, a ideia é que as outras, no ano seguinte, possam também melhorar. E aí estarão aqui presentes recebendo ao final do ano que vem também. A juíza Rita Soraya Tolentino de Barros teve o trabalho à frente da 2ª Vara de Direito Bancário de Cuiabá, reconhecido mais uma vez pela Corregedoria e recebeu o Prêmio Diamante. A gente trabalha conjuntamente, secretaria, gabinete e assessoria. Então, nós todos fazemos um trabalho que não é mutirão, mas é um trabalho conjunto para que a gente possa dar com maior brevidade a prestação jurisdicional, com o encerramento do processo, com o cumprimento da sentença, com o pagamento das execuções, finalizando mesmo, indo para arquivo em definitivo. E a gente fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Segunda-feira a gente volta com a retrospectiva das decisões do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Boas festas e um Feliz Natal. Tchau!